Oi, amorzinho! Vamos fazer a parte 2 dos fatos sobre mim, coisas que você não sabe ou que você gostaria de saber. Bem, vamos continuar, né? Sem mais delongas. Vamos falar, eu sou carioca e eu sou a carioca mais estranha que você pode conhecer. Quer dizer, eu me acho 100% carioca, mas lá no Rio de Janeiro eu sempre sou vista como uma pessoa estranha. E sempre fui. E nos outros estados, como em São Paulo, Minas Gerais, eu sou 100% carioca, porque cariocas são expansivos, eles são risonhos, eles andam pra lá e pra cá de chinelo, eles são meio, eu não diria desleixados, mas um pouquinho espaçosos. E eu sou um pouquinho de todas essas coisas. É cultural, eu acho, não sei. Mas quando eu tô lá no Rio de Janeiro, todo mundo me acha estranha, porque eles acham que eu sou muito retraída, que eu sou, não sei, muito branca, que eu não gosto, sei lá, de ir pro carnaval, de fazer churrasco. Claro que a gente não pode estereotipar as pessoas por conta da região que elas moram, isso é muito errado. Mas quem fez isso comigo são pessoas próximas, inclusive a minha própria família, meu círculo de amigos. Então eu não sou o suficiente, eu não sou o suficiente para ser uma carioca raiz, mas também não sou o padrão de uma garota paulista, por exemplo, uma pessoa, eu não sei, eles usam aquelas roupas de alfaiataria e não sorriem muito, são pessoas muito amorosas, muito gentis, mas o estereótipo, né, é totalmente diferente. Então eu não sou um nem outro. Eu acho isso bastante interessante. Bem, outro fato sobre mim é que se você deixar, eu fico viciada nas coisas que eu gosto muito fácil. Eu não sei você, amorzinho, mas, por exemplo, eu gosto muito de jogar RPG. Eu jogo RPG desde os 13 anos de idade, mais ou menos. E mesmo agora, já tendo passado dos 20 anos de idade, eu continuo jogando RPG. E se fosse possível, eu falo sério, eu jogaria RPG todos os dias, o tempo todo. O problema é que quando a gente cresce, tem várias coisas pra resolver, né? Tem até, não sei, a previdência social, eu não sei, fazer a própria comida, descongelar a carne, senão a gente não come, é difícil até colocar os animes em dia, os jogos, e aí fica um pouquinho complicado. Mas se me fosse permitido, eu com certeza jogaria RPG sempre. E outro fato sobre mim, que pode parecer um pouco controverso, é que eu ia preferir muito mais um mundo sem internet. Eu sei que a internet facilitou muitas coisas e graças à internet eu posso estar aqui com você, com a gente conversando, passando um momento bom. Mas o problema é que hoje em dia, eu não sei se é hoje em dia ou se eu só reparei nisso agora, pra gente ter mais engajamento na internet, é muito comum as pessoas reclamarem, mas não só reclamarem, criticarem um ao outro. E um mundo que, bem, nós somos seres humanos e está escrito na Bíblia que nós somos todos iguais e temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, primeiro a gente tem que se amar. E depois a gente tem que amar o próximo também. E eu não sou religiosa, tá? Mas eu acho que essa conduta de disseminar o ódio na internet só faz mal a nós mesmos e cria um ambiente cada vez pior, inclusive no sistema político, no sistema econômico, no sistema social. Se a gente reclama, por exemplo, de repressão, a gente não seríamos nós aqueles que deveríamos reprimir, não é? Mas tudo bem. Eu acho que a internet proporciona os memes, o que é completamente divertido, músicas, acesso à cultura, entretenimento, né, que é o que a gente tá fazendo aqui agora, e várias outras coisas também. Mas a atitude de alguns grupos na internet realmente é uma coisa que deixa a desejar. Agora, outro fato sobre mim é que eu tenho vários hobbies. Além de escrever, que isso você já sabe, que eu já escrevi livros, etc. Eu gosto de fazer várias coisas. Eu já fiz aula de canto, eu já fiz aula de teatro, eu já fiz aula de balé, de jazz, de basquete, eu gosto de desenhar, pintar, eu gosto de fazer desenhos de anime, como desenhos autorais também, de paisagens, eu gosto de escrever poemas e eu gosto também muito de correr e praticar alguns esportes. Eu gosto de fazer jardinagem, eu gosto de ver filmes de terror, eu gosto de escrever roteiros para peças de teatro. E eu faço aquele famoso um pouquinho de tudo, sabe? Ai, eu adoro cozinhar e fazer bolo e todo esse tipo de coisa.
Eu acho que eu sou o tipo de pessoa que sempre tô procurando coisas pra poder me expressar e isso é muito legal, sabe? E outro fato sobre mim que talvez você não acredite ou não considere, na verdade, é que eu sou bastante tímida. Na vida real, eu sou um pouquinho diferente da internet. Claro, a minha aparência é essa, mas a minha personalidade na vida real é um pouquinho mais retraída. É muito difícil, né? Claro que eu sou uma pessoa que quero ter amigos, quero ter um relacionamento, já falei isso várias vezes, claro que eu quero ter um relacionamento com alguém, mas pra quebrar uma certa primeira barreira comigo é um pouquinho difícil. Demora um pouquinho e deve ser por isso que eu não tenho tantos amigos e é muito difícil eu entrar num relacionamento sério com alguém também. Porque eu sou o tipo de pessoa que quando tá magoada, eu não desconto no mundo, mas eu me fecho bastante. Eu não sei você, amorzinho, eu espero que não, porque isso machuca um pouco, né? Pode fazer mal. É sempre importante a gente se abrir para pessoas que a gente gosta, fazermos coisas que nós gostamos e tudo mais. Ah, e outra coisa é que se fosse possível, eu trocava o dia pela noite. Eu funciono muito melhor de noite do que de dia. Mesmo hoje em dia, eu tô acordando. Isso já há mais de um ano e meio, dois, todos os dias, às 6 horas da manhã. E você reparou que meu corpo mudou, né? O meu shape mudou, porque eu tô treinando bastante. Mas se fosse possível, se realmente fosse possível, e as coisas funcionassem de noite também, que pra isso a gente precisaria de eu não sei, de um mundo muito mais progredido do que o que a gente tem agora, pelo menos aqui no Brasil, eu passaria a noite acordada e dormiria de dia. Claro que agora eu tô ficando mais velha e eu não posso mais fazer isso sempre, até porque a gente tem que zelar nosso corpo e cuidar da nossa saúde. Mas, nossa, se fosse possível, eu com certeza trocaria o dia pela noite, sem pensar duas vezes. Eu sempre tive uma imaginação muito fértil e eu sempre acredito, sempre assim, né? Claro que hoje em dia eu não acredito mais, mas eu sempre acreditei em magia. É bobo, né? Mas eu tô sendo sincera. Eu sempre acreditei, não sei, em Papai Noel, eu sempre acreditei que podia ter um mundo em outra dimensão em que, porque na minha época era muito famoso essas coisas de Harry Potter, bem, em que nós pudéssemos exercer magia, que fosse possível a gente voar, que fosse possível a gente alterar o futuro, alterar os cosmos e tudo mais. Eu sempre acreditei em Coelhinho da Páscoa, eu sempre acreditei que pudessem existir sereias, fadas e toda coisa boba, assim, vampiros. Eu acho que no fundo é porque eu queria que as histórias que eu gosto tanto ganhassem vida, dos animes que eu gosto, dos jogos de RPG que eu jogo, dos jogos de RPG também de videogame. Porque se a gente consegue imaginar coisas tão incríveis, não só eu, mas é uma coisa compartilhada, né? Você também deve imaginar coisas tão incríveis. Imagina que legal seria se essas coisas que a gente imagina pudessem ser reais. Nossa, eu acho que ia ser completamente fantástico, amorzinho. Mas bem, eu acho que já ficou muito longo. Eu não sei se eu falei coisas legais ou pertinentes, mas eu falei o que me veio à cabeça, tá bom? Se você tiver alguma pergunta aí sobre mim, pode fazer que eu vou ficar muito feliz em responder. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau!